paz do Senhor, igreja, amém? A paz do Senhor, igreja, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo de número 1. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo de número 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. A vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Senhor, essa é a tua palavra, poderosa, preciosa, imutável, verdadeira, palavra que liberta, palavra que transforma, palavra que conduz à vida, palavra que edifica, palavra, Senhor amado, que muda as circunstâncias. Essa é a tua palavra, Senhor. Estamos aqui nessa noite, debaixo da autoridade da tua palavra, e te pedimos, Senhor, fala conosco. Ó Deus, precisamos tanto ouvir a tua voz, porque a tua voz é poderosa, porque a tua voz é como o som de muitas águas. A voz do Senhor transforma. Nós precisamos tanto ouvir a tua voz, Senhor. E tudo aquilo que não te pertence, tudo aquilo que não é teu, tudo aquilo que quer roubar a palavra, que seja repreendido no poder e na autoridade do nome de Jesus nessa noite, porque só a tua voz há de ser audível neste lugar. Por isso, Deus, vai trabalhando, vai tirando toda inquietação, Senhor, toda agitação de alma, Senhor, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Essa é a intencionalidade do nosso coração. E se assim não for, tenha misericórdia de nós. Trabalhe nas nossas vidas e nas nossas motivações. Mas fala conosco. Te pedimos isso. O vaso é de barro, grande é o Senhor. E te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. É interessante que nós vamos conversar nessa noite sobre uma palavra que eu comecei a dialogar com a igreja aqui em março. Numa das primeiras pregações que eu fiz aqui em março, na parte da manhã, eu comecei a dialogar sobre o princípio dessa palavra. E quem estava aqui em março, se lembrar, de manhã, vai ver que muitas das coisas que nós vamos trabalhar aqui, eu comecei e hoje eu vou continuar. Porque o Senhor quer falar aos nossos corações. E o tema da mensagem nessa noite é: e agora? Parece uma coisa meio incompleta e dizer assim, e agora? Mas muitas vezes nós estamos vivendo nas nossas vidas o e agora? De repente você entrou aqui nessa noite dizendo assim: Senhor, e agora? E agora? E é interessante para a gente discorrer e para a gente conversar sobre a questão. Nós fizemos um percurso aqui, bíblico, sobre a questão de um rei. Sobre a questão de uma conjectura que aconteceu. E quem está acostumado a me ouvir falar sabe que eu gosto de fazer o percurso histórico, para que nós possamos entender o que estamos dialogando no hoje. E para fazer esse percurso histórico, eu gostaria de começar falando, e nós sabemos que nenhum indivíduo, nenhum de nós, estamos isentos de contrair inimizade. Às vezes inimizade até mesmo verídica,
verdadeira, demos motivo, mas outras não. Já viu aquela pessoa que diz assim, mas o que eu fui fazer com fulano? Porque parece que nada aconteceu e a vida é assim. As pessoas, há uma complexidade do ser humano nessas questões interpessoais, de relacionamento. E vamos falar um pouco aqui sobre essa questão. E é interessante a gente pensar em quem estava envolvido historicamente nessa questão. Estamos falando aqui de 2 reis. Estamos falando do rei de Judá e o rei de Israel. E a Bíblia vai dizer que nessa questão há um rei chamado Josafá. É interessante a gente pensar que Josafá, ele tinha mais ou menos em torno de 35 anos quando começou a reinar, e ele reina por 25 anos. E na trajetória desse reinado, a Bíblia fala, e no capítulo 18, que nós não vamos ler, mas é só um contexto, capítulo 18 de 2 Crônicas, vai dizer que esse rei, ele é alguém que ele faz muitas coisas especiais, ele restaura o altar do Senhor. Vai dizer que esse rei, ele era um rei comprometido com as coisas de Deus. E esse rei, comprometido, preocupado, e ninguém está isento de errar. A Bíblia fala que ele faz uma aliança. E ele faz aliança com quem? Ele faz aliança com Acabe. E nessa aliança que ele faz com Acabe, existe uma guerra que eles estão, que é a guerra de Remote de Gileade. E Acabe vai dizer assim, olha, nós vamos para essa guerra junto. Nós vamos unir Judá e Israel para pelejar contra os inimigos. Mas como eu disse, a Bíblia fala que Josafá era sensível, se preocupava com as coisas do Senhor. E Josafá chega para Acabe e diz assim, olha, nós precisamos consultar o Senhor primeiro a respeito dessa guerra. Porque quem quer vitória precisa nas guerras da vida consultar o Senhor primeiro. Eu vou repetir porque isso é importante para mim e para você. Quem quer vitória nas guerras da vida precisa aprender a consultar o Senhor primeiro. Porque às vezes a gente diz, Senhor, mas como pode? Eu não recebi vitória. Essa guerra parece... Mas consultamos o Senhor primeiro. E a Bíblia fala que quando ele começa a conversar com Acabe, ele diz, vamos consultar o Senhor primeiro. Acabe vai dizer assim, olha, mas esses profetas daqui, eles só sabem falar aquilo que é mal ao meu respeito, eles nunca contam uma coisa boa, eles nunca falam uma coisa boa, mas Jesus vai dizer assim, consulta o Senhor primeiro. Porque quando a gente consulta o Senhor, a gente tem que estar preparado para ouvir, não o que nós queremos, mas aquilo que o Senhor quer orientar. Eu vou repetir porque isso é um tesouro nessa noite. Quando nós consultamos o Senhor, o nosso coração, a nossa expectativa tem que estar e não querer ouvir aquilo que afaga o nosso coração, mas aquilo que Deus quer falar e que o Senhor quer nos orientar. Mas o homem pós-moderno, o sujeito do século 21, ele não quer ouvir aquilo que confronta. Ele quer ouvir aquilo que lhe acolhe. E nesse contexto não foi diferente. E a Bíblia fala que Israel e Judá fazem uma aliança. E eles vão para a guerra. Mesmo o profeta de Deus, mesmo Micaías dizendo assim, olha, não vai ter vitória. Diz assim, esse homem sempre quer falar o que é mal ao meu respeito. E eu não vou entrar nesse contexto porque é apenas uma contextualização para você entender o capítulo 20. E eles vão para a guerra. Agora é interessante que eu disse que essa aliança, ela não foi uma aliança profícua para os dois lados. Porque você imagina, os reis vão para a guerra e todo o exército do inimigo quer logo atacar o rei. E a Bíblia fala que nessa guerra entre que Josafá vai com Acabe, Acabe diz assim para Josafá, olha, você vai com vestes de soldados, eu vou com vestes de soldados e você vai com vestes reais. Ora, Acabe vai vestido de soldado e Josafá vai com os vestes reais. Quem o exército inimigo ia atacar primeiro? Quem estava com os vestes? Olha só, era uma aliança que não era uma aliança de equidade. Alguém estava estava o quê? Querendo ser superior nessa aliança, mas aquilo que Deus fala não erra. Não adianta tentar se esconder. Não adianta Acabe ter tentado se esconder com vestes de soldados, porque a palavra do Senhor que usou o profeta dizia que não ia ter sucesso, e é nessa guerra que Acabe morre. E a Bíblia vai dizer de como Josafá conseguiu se livrar. Como é que foi isso? A Bíblia vai dizer que quando o soldado veio, achando que ele era aquele alvo, a Bíblia vai dizer que ele grita ao Senhor e o Senhor o livrou.
Ele grita, ai meu Senhor, e o Senhor o livrou, sabe por quê? Porque aquele que grita, que pede socorro, que pede conselho ao Senhor, o Senhor o livra. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei se você tem sido exposto pelas situações da vida, assim como Josafá foi exposto. Mas uma coisa eu sei, que o Deus da guerra continua dando livramento e escape aos seus filhos e aos seus servos. Receba escape do Senhor nessa noite. Receba livramento da parte do Senhor nessa noite. Eu não sei como está, mas grita, Senhor, socorre-me. E Ele vem com livramento para a tua vida. E aí, depois dessa guerra, depois do emocional fragilizado, ele quase morreu. Ele perdeu o seu amigo de aliança. E Josafá vai, nesse contexto, ele perde Acabe, acontece várias coisas. E a palavra vai dizer, e agora entra o nosso capítulo 20. Eu fiz uma contextualização para você entender como foi o emocional de Josafá nesse processo. Quando acontece tudo isso, quando passa a guerra, perde Acabe, emocional abalado, quase morreu. Ele era homem. Quando nós lemos aqui, a gente acha que tudo isso foi, mas ele era homem. A Bíblia fala que alguma coisa, depois disso, começa a guerra sobre guerra. E às vezes nós entramos aqui assim. Parece que a gente já venceu tantas coisas, temos livramento, tanto cuidado da parte do Senhor, mas aí quando a gente acha assim, agora eu vou descansar. Eu acho que eu tive vitória. Aí daqui a pouco vem notícias e notícias e notícias. Mas o Deus da guerra está neste lugar. Talvez você esteja cansado. Érica, foi batalha. Foi emocional fragilizado. Perdi algumas coisas no processo. E eu acho que eu vou descansar. Mas o versículo, capítulo 20 vai dizer que depois disso tudo, depois da profecia, depois disso tudo, a palavra vai dizer que se reúne três exércitos contra Josafá. Será que não chegou de guerra? Será que não chegou de cansaço? Israel sente o peso daquela guerra e depois da guerra a gente quer descanso. Depois do livramento a gente quer descanso. A gente quer se recuperar, a gente quer se acalmar, mas não, vem batalha, vem peleja. E dentro desse contexto aqui, capítulo 20 começa dizendo que 3 reis se juntam. Moabe, se junta os filhos de Amon e as outras tribos dos amonitas. E versículo 2 vai dizer que vieram alguns e avisam a Josafá, olha, grande multidão vem contra você. E eles já estão, e Azazon Tamar, que é em Gedi, eles já estão perto. Agora não tinha Acabe junto. Ora, se junto com Acabe, juntando Judá, juntando Israel, teve baixa, teve perda. O exército ali teve perda. Eu imagino a questão bélica agora, diz assim, olha, não está Acabe aqui, está junto. E eu ainda tenho agora 3, eu tenho todo esse contexto. Eu tenho Moabe, eu tenho os filhos de Amon, eu tenho as tribos amonitas. O que será de mim? E aí nesse contexto a Bíblia vai dizer no versículo 3 que Josafá teve o quê? Josafá teve o quê? Às vezes a notícia não é o que a gente quer. E a gente tem medo. A gente tem medo. A gente tem medo. E a psicologia vai dizer que medo é um estado emocional que surge em resposta a alguma situação adversa. O ser humano tem medo. Mas o que eu quero conversar com você nessa noite da parte do Senhor é o que fazer diante do medo. O que fazer diante do medo? Eu fiz todo esse contexto histórico para você entender que às vezes a guerra é maior que a nossa força.
Eu fiz todo esse contexto histórico aqui para você entender que às vezes a gente fica como Josafá dizendo assim, para onde eu vou não tem escape, não tem guerra, não tem ali, o que eu vou fazer? Não vai ter guerra, eu vou sucumbir. Mas diante do nosso medo, tem um Deus que é o Senhor da guerra. Diante do meu e do seu medo, diante das nossas improbabilidades de vencer os desafios do cotidiano, tem um Deus que é o dono da guerra. E agora? E agora, Érica? E agora o que eu vou fazer? E agora como vai ser? E agora parece que o contexto é muito mais adverso, mas a palavra diz, no versículo de número 3, que ele teve medo, mas diante do medo ele tem uma resposta. O medo muitas vezes, não é para nos paralisar. E aí, entrando na etimologia da palavra, o medo, ele pode ter duas vertentes. O medo pode ser saudável, do ponto de vista assim, olha, eu não vou atravessar aquela rua porque vem um carro e eu tenho medo de ser atropelado. O medo é com a sensação de segurança. Mas esse medo aqui não é o medo desse contexto. É o medo que diz assim, eu vou morrer. Não há o que eu fazer, como vai ser? Mas a palavra do Senhor vai dizer que ele tem medo e ele se pôs a buscar ao Senhor. O que acontece diante disso? Ainda que a guerra maior que os recursos da batalha. Ele tinha exército, ele tinha carros, ele tinha cavalos, ele tinha general, ele tinha todo um contexto especial. Mas ele olhou e disse, isso é pouco diante da minha necessidade. O que eu tenho na relação de grandeza não supre a minha necessidade nesse momento. E às vezes nós estamos assim. O que nós temos na nossa relação de grandeza não supre aquilo que nós precisamos. Mas a palavra do Senhor diz que ele se pôs a buscar ao Senhor e Deus interviu. A palavra nessa noite é palavra de vitória. A palavra nessa noite é palavra de esperança. A palavra nessa noite é palavra de expectativa, que a sua vulnerabilidade e a ameaça do inimigo não é maior do que o recurso do seu Deus. E eu vou repetir, porque a nossa aparente vulnerabilidade, parece que nós estamos indefesos diante da guerra e a guerra é maior. Mas o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso auxílio. E Ele vem, e Ele se move, e Ele intervém. E quando Deus intervém, eu não preciso olhar para a quantidade dos meus carros. Eu não preciso olhar para a quantidade dos cavalos de cavaleiro. Porque o Deus da guerra é quem se levanta. O Deus da guerra é quem está. É o Deus da guerra. Então, se você entrou aqui nessa noite olhando para a sua quantidade, para a sua vulnerabilidade, eu tenho uma palavra do Senhor para você. O Deus da guerra continua intervindo. O Deus da guerra está neste lugar. Nós não precisamos de carro nem cavalo. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos no Senhor dos exércitos. E a palavra diz que Josafá, ele tem medo. Mas ele busca o Senhor. E ele tem uma estratégia espiritual. Porque quem busca o Senhor, recebe estratégia. Quem busca o Senhor, recebe estratégia. E a estratégia espiritual, ele diz assim, eu vou apregoar um jejum em todo Judá. Quer vitória? Busca a estratégia espiritual. Tem gente que quando o medo vem, faz tudo. Chama todo mundo. Bota na internet. Reclama. Faz tudo. Mas não busca a estratégia espiritual. Não vai atrás de quem pode socorrer. Mas o Deus do socorro está neste lugar. O Deus do socorro está neste lugar. E se isso não motivar o seu coração a ter uma expectativa de sair daqui diferente, eu não sei o que pode acontecer, porque o Deus do socorro está neste lugar. E diante dessa questão, a Bíblia diz que alguma coisa começa a acontecer, porque o sobrenatural começa a se mover. O sobrenatural começa a se mover.
o sobrenatural começa a se mover. O sobrenatural começa a se mover. E o que eu vou fazer, Érica, quando eu tiver medo? Eu vou colocar a boca no pó e buscar o Senhor. O que eu vou fazer quando eu acho que eu vou buscar o Senhor? E agora? Eu vou buscar o Senhor. E a Bíblia diz que diante dessa questão, diante dessa situação, a palavra vai dizer que ele congrega Judá para pedir socorro ao Senhor. E vai dizer que vem gente de tudo quanto é lugar buscar ao Senhor. E no versículo de número 5 vai dizer que pôs-se Josafá em pé na congregação. Pôs-se Josafá em pé na congregação. Tem gente que quando está com medo, se prostra. Tem gente que quando está com medo, não sai de casa. Tem gente que quando está com medo, só quer ficar sozinho. Mas tem gente que quando está com medo, diz assim: eu não posso, mas eu sei quem pode. Eu vou me colocar de pé e eu vou buscar. Eu vou me colocar de pé e vou para a casa de Deus. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que será o meu amanhã, mas eu sei que aquele que pode me ajudar, se você chegou aqui nessa noite, apesar das dores, você se colocou de pé e veio buscar ao Senhor. Tem socorro, tem resposta, tem milagre, tem estratégia, tem coisa boa de Deus para você. Eu não sei se você está alegre como eu estou nessa noite. Porque eu estou alegre não porque a circunstância me diz. Eu estou alegre porque eu sei que tem socorro. Eu sei que tem milagre. Eu sei que tem cuidado. Eu sei que tem provisão. Eu sei que tem sobrenatural. Eu sei que tem resposta. Tem resposta de Deus para a sua vida. Tem resposta de Deus para a sua vida. Tem resposta de Deus para a sua vida. E ele se põe de pé. E a palavra vai dizer, no versículo de número 6, que ele evoca a paternidade. Ele evoca a paternidade, porque vai dizer assim, olha, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? Versículo 6. Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ele olha para a situação dele e ele evoca a historicidade da paternidade divina. Ele diz assim, olha, eu sei em quem tenho crido, eu sei que tu és o Deus de meus pais, eu sei que na tua mão está o poder e a autoridade. Olha, o que ele evoca aqui é o senhorio. Ele traz o contexto histórico, ele diz assim, olha, a minha história com o Senhor não é de agora, quantos livramentos nós já recebemos da tua parte, Senhor? Vem, se levanta e faz de novo, Deus. O que ele faz é dizer assim, Senhor, eu conheço que tu és o Senhor. Se levanta e faz de novo, Deus. Se levanta e faz de novo, Deus. Se levanta porque tu tens poder. Se levanta, se levanta, se levanta, faz de novo. Eu confio em ti. Olha para a tua vida. Pensa na sua história. Quantos livramentos o Senhor já te deu? Quantas vezes você achou que você ia sucumbir? Olha para trás. Faz um percurso histórico da tua vida e diz assim, Senhor, vem, Senhor, faz de novo, Senhor, porque tu tens poder, faz de novo, Deus, porque tu és poderoso, Senhor. E ele evoca essa paternidade. E quem busca, encontra. E quem busca, encontra. Porque a palavra do Senhor vai dizer que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele tem prazer em abençoar, em presentear. E diante de todo esse contexto, diante de toda essa situação, a palavra vai dizer no versículo de número 13. Vai dizer que todo Judá estava em pé diante do Senhor. Todo Judá estava em pé diante do Senhor. Estava em pé homens, mulheres,
filhos de colo estavam em pé diante do Senhor. O que é estar em pé diante do Senhor? Quer dizer, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou aqui crendo no sobrenatural. Fique de pé diante do Senhor. Fique de pé diante do Senhor nessa noite. Diz assim: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou de pé. Senhor, eu estou de pé. Senhor, eu estou de pé. Eu não sei como vai ser o meu amanhã, mas eu estou de pé, Senhor. Eu estou de pé, Deus. E estar de pé diante do Senhor não é dizer que está de pé porque você pode. Você está de pé porque tem uma mão aí te sustentando. Tem uma mão aí te sustentando. Tem uma mão aí te sustentando. Sinta a mão do Senhor te sustentando, te colocando de pé. Fique de pé, fique de pé, fique de pé, porque tem uma mão aí te sustentando. É diante do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor porque Ele tem te colocado de pé. Ele tem te colocado de pé. O Senhor tem te colocado de pé. O Senhor tem te colocado de pé. Você pode sentar, mas você está de pé diante do Senhor. Você está de pé diante do Senhor. Ainda que sentado, você está de pé diante do Senhor, porque é Deus que tem te sustentado de pé na peleja. E é interessante a gente pensar que quando eles ficam de pé, que quando eles dizem: Senhor, nós não sabemos do amanhã, mas nós estamos aqui. A palavra vai dizer no versículo de número 14: então veio o Espírito do Senhor. A presença manifesta do Senhor. E a presença do Senhor vem sobre um levita. A presença do Senhor vem sobre o levita Jaziel. E a palavra vai dizer que Jaziel, cujo nome significa Deus vigia sobre mim, alguém que estava ali na presença do Senhor. Esse levita, inspirado pelo Espírito Santo, profetiza palavras de consolação divina. E no versículo de número 15, esse homem de Deus vai dizer: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais. Não temais. Não temais. Não temais. Não temais. Não temais. Deus sabia da emocionalidade do servo, porque a palavra vai dizer que ele teve medo. E o Senhor começa a trabalhar naquilo que a gente não fala, mas que Ele conhece o profundo e o escondido. Porque quando Deus começa a falar, Ele fala aquilo que Ele conhece. Se você entrou aqui nessa noite com medo, a palavra do Senhor para você: não temais. Não temais. Deus conhece o seu coração. Não temais. Deus sabe o que você está passando. Não temais. Ele sabe das suas considerações pessoais, não temais. Ele sabe da emocionalidade, não temais. Ele sabe daquilo que você não fala, não temais. Não temas, porque Deus é contigo. E ele diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Aí para tudo. Porque a peleja não é vossa. A peleja é do Senhor. A peleja não é vossa. A peleja é do Senhor. A peleja não é vossa. Essa guerra não é sua. Essa guerra é do Senhor. E é interessante que quando Deus fala isso, Deus não diz assim: olha, a peleja não é sua, a peleja é minha, estou acabando com todo mundo, estou exterminando tudo, fique em paz. Não. Apesar do Senhor falar que não precisaria ter a questão do temor, do assombro, o Senhor vai dizer que o negócio ainda está em percurso. Porque a vitória, às vezes, vem do processo. Só que às vezes a gente não quer passar o processo, a gente quer vitória. Mas é interessante que no processo, Deus está cuidando de mim e de você. No processo, tem cuidado. No processo,
tem estratégia. No processo, tem mão estendida nos colocando de pé. No processo, tem voz audível de Deus, porque os servos do Senhor não ficam enganados nem confundidos. No processo, tem vitória. E eu não sei se você está entendendo o mistério dessa noite. O mistério é fortalecer o seu coração no processo. O mistério de Deus nessa noite é dizer para você que apesar da aparente vulnerabilidade sua e minha, Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Você pode falar para quem está perto de você? Fique tranquilo, Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. E dentro desse cuidado de Deus, Deus dá aqui uma consideração da peleja. Porque quem busca ao Senhor recebe dele orientação. Não fica enganado nem confundido no processo. E no versículo de número 16, vai dizer assim: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Parou tudo. Que estratégia específica. E aí é interessante de pensar assim, que antes, Josafá usou a estratégia de Acabe. Quase morreu. Emocional abalado. Acabe morre. Mas agora, está sozinho. Mas a estratégia é diferenciada. Porque quem pensa que está só, quando está com Deus, está com tudo. De repente a sua vida é assim. Você está se sentindo tão sozinho. Senhor, parece que para as lutas, para as estratégias, eu estou tão só. Mas se você está com Deus, você tem tudo. 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 Porque você tem o Todo-Poderoso. Você tem tudo. E aí, é interessante que o versículo de número 16 começa. E aí vocês sabem que eu gosto dessa questão de palavra. Ele começa com advérbio de tempo. Amanhã. E advérbio de tempo indica circunstâncias. Vai falar de temporalidade. Vai falar da questão aqui cronológica. E esse advérbio de tempo não está aqui por acaso. Quando Deus diz amanhã, Ele está dizendo assim, é no meu tempo. Quando Deus diz amanhã, quer dizer assim, eu sei que você está com medo, eu sei da situação, eu sei que você quer muitas vezes o sobrenatural agora, mas é no meu tempo. E eu vou repetir. Porque às vezes nós, enquanto servos do Senhor, não entendemos essa questão entre o Cronos e o Kairos. A gente quer agora, para hoje, para já, mas é no tempo de Deus. É no meu tempo. Esse advérbio não está aqui por acaso. O Senhor falou assim, olha, amanhã. Ele não disse agora, Ele não disse daqui a pouco, Ele diz amanhã. Mas sabe o que é bom? Porque o amanhã de Deus chega. O amanhã de Deus chega para a sua vida nessa noite. O amanhã de Deus chega. Receba o amanhã de Deus. Receba a provisão na hora certa. Receba o cuidado de Deus na hora certa. Receba o tempo de Deus, porque o tempo de Deus chega. Vai chegar o tempo de Deus para a sua vida. Vai chegar, receba o amanhã de Deus. Vai chegar. É amanhã. O trabalhar é dele. A hora também é dele. E a forma, Érica, a formatação da vitória é dele também. Porque Ele é o Senhor. E nós somos seus servos.
E nesse contexto todo, ele diz assim, olha, amanhã você vai descer, e eles vão estar em Ziz, vão estar de frente de algum lugar. Peraí, parou tudo. Deus está dizendo de uma cronologia vindoura, e ele está dizendo onde o pessoal vai estar, de frente de quê, em tal hora, de tal modo, de tal formatação. Ele não está dizendo assim, olha, daqui a pouco eles vão estar em algum lugar. Não, ele está dizendo assim, olha, amanhã eles vão estar na ladeira de Ziz, vão estar no fim do vale, diante do deserto. Deus não disse onde o inimigo está hoje. Ele já disse onde estaria amanhã. É o Deus Todo-Poderoso. Você sabe do hoje, o teu Deus sabe do amanhã, então você ainda quer contender com Ele? Você ainda quer dizer para Ele como fazer? Ele sabe de todas as coisas. E Ele dá essa especificidade, ou seja, Deus calcula o tempo, o passo, a distância, o descanso. Os homens de guerra paravam para se alimentar. E Deus estava dizendo assim, eu vou estar em tal lugar, em tal hora, de tal forma, defronte disso aqui. Ou seja, Deus visita a estratégia do inimigo antes que aconteça e te diz. Eu vou repetir, porque isso no sobrenatural é um tesouro. Deus sabe da estratégia do inimigo, onde ele vai estar. E se você buscar o Senhor, Deus vai revelar para você. É o Deus do sobrenatural. É o Deus da guerra, da peleja. Tudo está diante dele. E a Bíblia vai dizer... E aí eu lembro de Eliseu. Antes disso. Lembra de Eliseu? Quando o rei da Síria falava para o povo, para o exército dele, vamos pegar agora eles. Deus usava o profeta e dizia assim, ó, eles vão vir pela esquerda, vai para a direita. Quando ele falava, nós vamos para a esquerda, Deus, vai para a direita. De tal forma que o rei da Síria disse assim, tem algum conspirador aqui no nosso exército, porque não é possível. Toda vez que eu monto uma estratégia, o povo de Deus vai para o outro lado, tem alguém delatando. E aí a palavra diz, que alguém levanta lá e diz assim, o problema é que há profeta em Israel. A profeta. Rei, quando você fala alguma coisa, o profeta revela lá. Sabe o que acontece? Ainda hoje, a profeta em Israel. A profeta em Israel. A profeta em Gera Vida. A profeta na sua casa. A profeta na sua família. Porque você tem escolhido estar na presença do Senhor. O Senhor revela o oculto e escondido. Ainda há profeta do Senhor neste lugar. Há profeta do Senhor aqui. E onde tem profeta, tem milagre, tem mistério, tem revelação, tem profecia. Há profeta do Senhor. Ouça a voz de Deus. Há profeta do Senhor. E aí, onde há profeta, o negócio não fica escondido. Porque Deus fala com seus servos. Ouça a voz do Senhor neste lugar. Ouça a voz do Senhor nesse lugar. E a gente pode imaginar, Deus, como é que vai ser? E aí no versículo 17, já caminhando para o final, a palavra vai dizer que nesse contexto de especificidade que Deus vai trazer, nesse contexto tão específico que satélite nenhum consegue falar e fazer, porque satélite pode ser assim, eu posso sair de casa, colocar o Waze, e vai dizer, olha, a estimativa do seu trajeto até Salvador, em torno de 110 quilômetros, vai ser em torno de 1h20, você vai chegar lá onde você costuma ir. E eu vou sair com Waze, sair com GPS. E aí acontece na minha frente um acidente. O Waze me disse que era 1h10. Só que alguma coisa interveio nesse processo que o Waze não pode. Que não há satélite específico que consegue. E o meu trajeto pode ter sido alterado. Mas Deus não é satélite.
Deus não é aquele que o sobrenatural acontece, qualquer coisa intervém. Ele sabe. E aí, sabendo disso, ele começa a falar que nesse encontro, versículo 17, não tereis que pelejar. Tomai posição. Tomai posição. Tomai posição. Tomai posição. Tomai posição. Tem gente que é milagre, mas não toma posição. Anda de qualquer maneira, faz o que quer, fala o que quer, anda com a vida torta. Não toma posição e quer vitória. Nesse encontro, tomai posição. Nesse encontro, tomai posição. Hoje é noite de posição. Hoje é noite de tomar 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 posição. Se você entrou aqui e não está em posição, fica em posição, porque o milagre vem para quem está na posição. Não é de qualquer maneira. Não é falando o que quer. Não é fazendo o que acha que é certo. É na orientação de Jeová. Porque quem não cumpre princípios, não recebe promessa. É tomar posição. E nessa posição ele continua falando: ficai parados. Porque às vezes a gente está muito agitado. A gente quer fazer da nossa forma, do nosso jeito, do nosso modo. Senhor, mas como eu vou intervir dessa forma? Porque comigo, eu sou filha de... Comigo é assim assado. Fica parado. Fica parado. Fica parado. Descansa. Descansa. A peleja é do Senhor. Está muito agitado nessa noite? Entrou aqui com uma agitação. Está ansioso, preocupado, não está dormindo. Receba da parte de Deus nessa hora a paz de quem tem certeza que Deus está no controle. Receba a paz, receba a paz. Saia daqui com paz, saia daqui com a paz, saia daqui com paz. Descansa, 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 descansa. O Senhor está cuidando de tudo. Fica parado. E vede o livramento, o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temeis, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. 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 Você não está sozinho, o Senhor é convosco. E no versículo 18 vai dizer que diante de todo esse contexto, aí agora sim, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se prostraram perante o Senhor e o adoraram. A adoração precede a vitória. Porque quem adora é alguém que tem certeza que mesmo a situação não tendo mudado, o Senhor é com ele. Ora, qual é o contexto aqui? O Senhor falou isso tudo. Mas eles ainda continuavam avançando. Os filhos de Amon, os amonitas, continuavam avançando. Mas o Senhor falou. Mas eles continuam avançando. Mas a diferença agora não é que o inimigo está avançando. A diferença agora é que a vitória já é certa, porque Deus falou. Porque quem recebe a orientação de Deus não se importa que o inimigo está avançando. Se importa que Deus já falou. Se Deus falou, eu não estou vendo nada, mas alguma coisa vai acontecer. Se Deus falou, minha irmã, se Deus falou, meu irmão, eu não estou vendo nada. Continuam eles avançando. Estão em Azazon Tamar. Eles vão estar no Vale de Giz amanhã.
Eles continuam caminhando. Eu continuo não tendo as armas. Eu continuo sendo vulnerável, mas não sou não. Pode ser os olhos dele. Mas conosco está o braço do Senhor. Aparentemente, o inimigo pode estar avançando. Mas quem está com o Senhor tem estratégia, tem milagre e tem sobrenatural. E agora? E agora? Diz o título dessa mensagem nessa noite. E agora? E agora eu vou adorar porque eu sei que a vitória vem do Senhor. E agora eu vou louvar porque a estratégia é dele, o modo é dele, a forma é dele. Então se você entrou aqui nessa noite com medo, e agora? Adore, porque Deus está te dando estratégia em meio à guerra. Feche os teus olhos. Porque o segredo está em adorar. E tu, tem medo? Cola com Deus que a vitória é certa. O mistério é adorar, o segredo é adorar, o segredo é estar na presença do Senhor. Josafá teve medo, mas teve atitude. Josafá teve medo, mas teve posicionamento, e posicionamento muda tudo. Josafá teve medo, mas ele teve firmeza de buscar ao Senhor, e a oração muda o quadro. E quando Josafá faz isso tudo, a palavra diz que o Senhor o dá estratégia. E qual foi a estratégia? Coloca os levitas à frente, começa a cantar, começa a louvar, começa a adorar. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 22, que tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e nos montes Seir vieram contra Judá, e eles foram desbaratados, porque a estratégia era do Senhor e a adoração mudou as circunstâncias. Adore, que Deus visita o teu futuro. Adore porque Ele cuida. Adore porque Ele sabe do amanhã. Só adore, só adore, só adore. Diz assim: Érica, qual é a minha garantia do amanhã? A garantia é a palavra de Deus, que diz que nessa peleja você não terá que pelejar. Fica parado e veja o livramento da parte do Senhor sobre a sua vida. E nesse processo, adore. Adore, 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 adore. Senhor, eu não sei como vai ser o amanhã, mas eu quero adorar. Senhor, eu não sei como vai ser a segunda-feira, mas eu quero adorar. Senhor, está acontecendo alguma coisa, mas eu quero adorar. Senhor, a guerra está ali, mas eu quero adorar. Senhor, eu não estou vendo nada, mas eu quero adorar. Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, eu quero adorar. Porque Deus é o Deus da guerra. 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 E eu quero te convidar nessa hora. Se você entrou aqui nessa noite e você não sabe mais o que fazer, precisa estar do lado certo. Josafá fez uma aliança errada com Acabe. Quase morreu. Só não morreu porque gritou o nome do Senhor. E nessa noite, você também pode gritar o nome do Senhor. Nessa noite vai dizer: Senhor, parece que eu vou morrer. E vai morrer. Porque se não está com o Senhor, pode ser não morte física, mas pode ser morte espiritual, que é a pior de todas elas. Mas nessa noite, é noite de vida. É noite de vida. É noite de vida. É noite de vida. E se você entrou aqui e não sabe mais o que fazer, e você quer entregar a sua vida ao Senhor, e vai dizer: Senhor, a guerra está, eu não sei mais o que fazer da minha vida, mas essa menina está dizendo que há um Deus, e eu sei, que intervém no sobrenatural. Ele é dono de tudo, Ele sabe do amanhã. Se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero te convidar nessa hora a levantar a sua mão, e Ele vai cuidar da sua guerra. Ele vai cuidar da sua vida. Levantar a mão para o Senhor nessa noite e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero aceitar o Senhor como meu Senhor e Salvador. É o grito que Josafá deu, dizendo: Senhor, me salva. Você quer dar esse grito nessa noite? Quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Levante suas mãos, que nós vamos orar por você. Porque o Deus da guerra, o Deus do livramento, está neste lugar. Se você entende que você precisa do Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o dono da guerra, se você quer, nós vamos orar por você. E eu quero convidar você a levantar a sua mão, e levanta alto aí,
porque nós vamos orar por você. E nós vamos pedir, Senhor, cuide desse soldado aí, porque nós estamos juntos nessa peleja. Mas nessa peleja, não terás que pelejar. Não terás que pelejar. Só peça ao Senhor, Senhor, cuide da minha guerra. Essa é a primeira. E o segundo momento eu quero convidar você, que está como Josafá. Já passou tantas guerras, tantas dificuldades, tantas pelejas. E parece que diz assim, Senhor, eu estou tão cansado, Senhor. Eu sei que o Senhor já me deu o livramento, já gritei ao Senhor, já o sobrenatural aconteceu, o Senhor interveio, mas eu estou cansado. E quando eu achei que eu ia descansar, olha aí essa guerra de novo. Olha aí mais uma peleja, mais uma luta, mais uma dificuldade. E se você entrou aqui precisando de estratégia de Deus, você serve ao Senhor do sobrenatural, vem para o altar. Porque no altar tem estratégia, no altar tem consolo, no altar tem abrigo, no altar tem direcionamento, no altar tem Deus falando, no altar tem Deus falando assim, olha, a guerra é assim, vai por aí, eles estão em tal lugar. Se você precisa de estratégia de Deus para a sua vida, estratégia da parte do Senhor, se você quer oração, vem para o altar, porque aqui é lugar de peleja, aqui é lugar de guerra, aqui é lugar onde Deus se manifesta, onde Deus se movimenta, porque a guerra tem vitória da parte do Senhor. O Senhor dos exércitos está neste lugar. O Senhor dos exércitos está neste lugar. O Senhor dos exércitos está neste lugar. Oh glória, nós queremos do Senhor. Levante e adore ao Senhor. Vamos estar orando. E se você quer vir ao altar, se você quer vir ao altar, venha ao altar. Diz, Senhor, eu preciso de estratégia de guerra. Eu preciso, Senhor, de estratégia de guerra. E eu quero pedir os pastores que estão aqui nessa hora, começa a orar pelas pessoas. Começa a profetizar a bênção